Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff. Estou passando aqui para falar um assunto lá na nossa aula de gestão em radiologia, que é atendimento ao cliente, excelência no atendimento ao cliente. Uma visão mais moderna, eu acho que é muito importante saber que o nosso paciente barra cliente, também muitas vezes merece um atendimento adequado. Então, como que para a radiologia a gente tem que refletir esse assunto no nosso dia a dia, na formação dos futuros técnicos de radiologias? Primeiramente, eu sempre começo com a marca, né? A gente tem que olhar a marca como algo importante. E aí aqui tem várias marcas diferentes, de diferentes estruturas, diferentes vendas, mas todo mundo sabe quem é aquela marca. Na área da saúde não é diferente, tu vai ter uma marca, aqui tem várias empresas representando isso, uma marca. Por que eu começo assim? Porque a gente vai falar e vai defender, e muitas vezes vamos estar trabalhando nessas empresas e defender uma marca. Então a gente representa esta marca e representa esse contato do paciente com a instituição. Então é muito importante isso daí, a gente refletir isso para dar qualidade ao nosso atendimento. Então, primeiramente, a gente fala do visível, né? Que é o atendimento ali, é o exame que o paciente. Mas o que está por baixo desse atendimento, que é o invisível, né? Quanto que era conhecimento baseado no capital? Então, o que tem por trás de toda aquela estrutura que mantém e o que aparece é apenas aquela pontinha do iceberg. Então, esse exemplo que tu pensar um atendimento, mas o que está por trás daquele atendimento, todo o conhecimento, toda a dedicação que a gente tem que ter. Então, o visível lá no técnico é o exame. É o exame que o técnico que o paciente foi lá fazer. Isso aqui que ele visualizou. Tá. E o invisível era o conhecimento desse técnico para realizar esse exame. Então, quanto tempo essa pessoa estudou para realizar esse exame? Qual o cuidado que ela teve no posicionamento para realizar esse exame? Qual a dedicação, o cuidado, a excelência naquele atendimento para poder chegar o paciente e ter o seu diagnóstico com qualidade. Então, graças a um bom exame, um técnico que estudou, se dedicou, a gente vai conseguir produzir uma boa imagem com qualidade e diagnóstico. Então, a gente sempre tem que pensar que o visível é o que o médico está visualizando, que a clínica está laudando, é o que ela recebe por isso, né? E o invisível é tudo aquilo que tu fez. Então, isso é sempre dizer como tornar o nosso trabalho, que muitas vezes é invisível, e tornar ele invisível, em tornar ele valorizar o que a gente faz. Então, primeiro você precisa identificar todas as atividades chaves envolvidas na criação e na entrega do serviço, que é o que a gente está abordando. Em questão de especificar as ligações entre as atividades, inicialmente é melhor manter atividades relativamente agregadas a fim de definir o quadro geral. Mais tarde você pode refinar por perfuração para baixo e obter um nível mais alto. Então, como é que tu pode fazer? Então, o processo de serviço. Então, o estágio de serviço é visível e invisível. Ações do cliente, ações diretas, ações indiretas, o processo o próprio suporte do TI. Ações do cliente, ações diretas e dos funcionários, a linha de visibilidade. O que está vendo é o paciente, eu estou atendendo, sendo atendido. Relações indiretas, então a linha entre os funcionários, interação com o porto, com o TI. Então, tudo tem várias ações. Se tu pensar as ações do cliente, ações ali, aceitar a reserva e confirmar a data. Então, pô, aceita a reserva. Indireta, checar. O próprio sistema, que às vezes, então, a gente pode ter vários problemas aqui. Uma data errada, um exame marcado errado, vamos dizer, o próprio TI daqui a pouquinho assumiu a agenda, então quantas formas pode dar errado e como que a gente tem que cuidar para diminuir vamos dizer, diminuir e melhorar a experiência do nosso paciente ali. Serviço ampliado, espaço visual, sonoro, então desde da recepção, a acústica, o local, isso daí são coisas que acabam, vamos dizer, corroborando para aquela experiência, né? Decoração, móveis, uniforme, aqui é muito importante quem é da radiologia, o uniforme, estar bem arrumado, estar bem apresentado, demonstra que tu tá num lugar legal, não é bom chegar e a pessoa parece que acordou para fazer. Então, uniforme, identificação, apresentação, isso tudo corrobora.
Desde essa parte física, o ritmo de voz, então como é que tu fala com o teu cliente, como é que tu explica para o teu paciente desde o posicionamento. Eu sempre digo para os alunos, não pode ser os extremos, não pode ser aquele cara que quer tirar que vai tirar o paciente para amigo e quer contar a sua vida, mas também não pode ser aquele cara que não abriu a boca. Então existe o meio termo, né? Checar, então a conversar, falar, explicar o que está acontecendo, porque para o paciente muitas vezes ele não sabe. E como é que funciona a avaliação de serviço? Isso é uma das coisas que, vamos dizer, que quebram muitas empresas. Por que os clientes nos abandonaram? Por que os clientes estão nos abandonando? Por que você não quer mais ir naquele local? Muitas vezes é por causa de um funcionário que atendeu você mal. E aí você julga que aquela empresa é ruim, que aquela empresa eu não volto mais aqui por causa de um funcionário. Para a radiologia não é diferente. Se for fazer um exame e um técnico te tratar mal, você não volta mais naquela clínica. Isso daqui é muito importante a gente entender o que aconteceu, é o feedback do paciente. E identificar os pontos fracos. Então, identificar o que a gente pode melhorar no nosso atendimento com você. Então, as empresas querem saber isso, né? 62% estão insatisfeitos com as qualidades de serviços, né? Então, pode ver que a maioria está insatisfeito com a qualidade, e isso em tudo, né? Você está insatisfeito com a qualidade da internet, estão servindo com a qualidade do serviço é muito importante. Então, a gente prestar um serviço de qualidade vai garantir uma clínica diferente. Comportamento do cliente irritado. Utiliza atitudes abusivas. Causa problema para a empresa e até seus funcionários e clientes. Um cliente irritado, ele vai falar para 10, 20 pessoas que ele foi mal atendido naquela clínica. Então, isso é muito perigoso para uma clínica e também muito perigoso para a tua profissão, porque se tu está perdendo clientes por culpa de um atendimento de um técnico, obviamente você vai ser mandado embora. Identificar os riscos, né? O cliente como coprodutor. Aumento da produtividade e baixo custo, proporciona interação face a face. Então, o cliente tem que sentir que ele pode ser valorizado e que ele também é responsável pela melhora daquele serviço. Então, deve preparar os clientes para papéis de modo de reduzir a ameaça, ansiedade e estresse. Então, o cliente dizer, olha, eu também gosto de estar ali. Aquela questão de tem gente aí. O, o que o cliente, o que é o cliente, né? É uma pessoa, a pessoa mais importante da empresa. Isso daí, até poderia ter botado o símbolo da van, diz, né, que o cliente está no meio. O cliente, ele é a pessoa mais importante da empresa, por mais que seja uma clínica, porque se você não tiver clientes, essa clínica vai fechar. Se você não tiver pacientes, a clínica vai fechar. O cliente não depende da empresa. Isso daqui é importante. Clínicas que fazem raio-x tem um monte em Porto Alegre. Se você não for bem atendido numa, tu vai na outra. Então, o que que faz que tu volte, retorne a marcar naquela clínica é o atendimento. A empresa, sim, por exemplo, ela depende da demanda. A empresa quer o cliente. Então, se tu, como técnico, maltratar um cliente, eu prefiro ficar com o cliente, não com aquele técnico que maltrata um paciente. O cliente é a razão de existir da empresa. Então, a empresa só existe porque ela existe cliente. Como os clientes pensam e agem? Então, dispõe de pouco tempo. Então, a agenda é sempre importante. Querem mais conveniência, então facilidade, agilidade. Percebem pouca diferença entre os produtos. Isso é muito interessante. O paciente não vai entender se ele está falando no raio-x convencional, no digital, num semi-digital. Ele vai entender da qualidade do atendimento. Então, não interessa se ele está com um aparelho mais novo, o melhor dos tomógrafos ou o pior. Desde que for bem atendido, ele muitas vezes não vai entender o exame que está realizando. Tem alta expectativa pelo serviço, então tu espera ser bem atendido. Então surpreenda o teu paciente, atenda ele com qualidade. Uh, São menos fiéis a marcas e lojas, então não tem essa questão de fidelidade, a questão da ele quer atendimento, se for mal atendido ele vai para outro. Cada vez estão mais sofisticados, então a gente está pesquisando, né? Todo mundo pesquisa antes de entrar, como é que é na internet, como é que é o login, como é que é isso. São sensíveis a preços, então tu quer saber o preço, mas o preço às vezes eu sempre coloco ele como último. Primeiro tu quer um bom atendimento, depois tu vai te preocupar com o valor. Então, uma radiografia do Brasil, né? Então, os domicílios pesquisados ali tem uns 9,6% de analfabeto, então tem vários ali, entender onde é que você está, né? Onde é que você está, vamos dizer, localizado. Então, onde é que qual é a renda do teu paciente, onde é que ele quer, o que ele acha, a classe econômica que ele está pertencendo, por quê, o que ele está fazendo,
E as pesquisas, né, acho que de reclamação. Então é muito, muito ruim, né? Se tu vê a campeã, a Claro, né? Em primeiro lugar, Vivo, TIM e Oi são as 4 campeãs de reclamações no ranking. O novo consumidor, então, ele é mais exigente, conhece seus direitos, ele briga por eles, então vai brigar por teus direitos, leva alguém a reclamar, o que é imperdoável para ele, por algumas pessoas são lesadas, não reclamam, né, mas a maioria está reclamando, quer o seu direito, então todo mundo está mais ciente disso, quando não se dá exercício pleno da sua cidadania. Então, o consumidor novo, leva o cachorro para dar uma voltinha. Então, se ele não está gostando do atendimento, ele vai lá e sai, vai para outro lugar. Concordo com ele, né? O que é preciso fazer para um bom atendimento? Processos bem delineados. Então, todo mundo sabia o que está acontecendo. Não cada um te responder uma coisa. Gente bem treinada e motivada. Então, gente treinada, ela sabe te responder o que tu quer, pergunta, e ela está motivada para te ajudar. Bom ambiente de trabalho. Então, tu vê que é um ambiente bom de trabalho, tem uma sintonia, integração entre as demais áreas da instituição e empatia. Empatia para a radiologia é fundamental. A gente tem que nos colocar no lugar do outro, tem que nos sentir empáticos. Eu sempre bato muito isso, que tu tem que olhar para o paciente, para ti é mais um exame, para ele é o exame que ele está fazendo. Então, muito, muito importante a empatia para a radiologia. O atendimento pessoal ele depende de aspectos verbais e não verbais, então tu estar feliz, sorrindo, alegre, contente, transmitindo aquela energia positiva. Então não adianta tu chegar lá e o técnico tá com essa cara que vocês estão olhando assim. Olha para ti e diz bom dia. Então é visual. Se tu vê a pessoa bem arrumada, vestida, feliz, te cumprimentando, te explicando o que está acontecendo, tu vai te sentir bem. Mas se tu vê uma cara dessa, tu não vai gostar. Então, sorria. Sorria, fale, converse, demonstre, esteja com cuidado com a euforia, é o sorrir, é estar sorrindo, estar alegre. A comunicação verbal, então, é prescrever sem diagnosticar, dominar o assunto, a monotonia, falar a língua do outro, isso é muito importante. Então, por mais que eu brigue lá com vocês para termos técnicos, daqui a pouquinho tem que explicar se está fazendo raio-x. Isso é muito interessante. Se está fazendo raio-x de um médico, tu vai usar uma linguagem adequada. Se está fazendo raio-x de uma pessoa mais simples, utilize uma linguagem que ela consiga. Agora, se tu aplicar o contrário para um ou para outro, eles vão se sentir mal. Chegar no médico e falar para ele cheirar a florzinha em vez de ele respirar fundo, ele vai se sentir mal. Agora, se chegar lá uma criança e mandar ela respirar fundo, não vai funcionar. Então, digo, adeque. Cuidado com os vícios de linguagem, isso é muito importante. Se tu vai falar para o médico e radiologista sobre aquela radiografia, fale com qualidade, fale com propriedade, não fale com vícios, não fale com termos populares, se tu está te referindo com o teu chefe, que é um radiologista. Evite chavões ali, isso para a questão para paciente, né? O vocabulário chulo e palavrões, então cuidado, sempre é bom evitar isso. Um atendimento, então, sorrindo, um atendimento alegre, saber ouvir, sem preconceitos, sem disputa, com atenção. Então, tu está lá ouvindo o paciente, tu está interessado na história dele, quer compreender, ter paciência com o jeito do outro, ouvir dele a verdade. Então, é muito importante tudo isso. A questão de é bom atendimento é saber olhar de verdade, olhar simpático, boa-vindo, respeito, paciência, sem um preconceito, olhar tranquilo e amigo, então tratar bem o paciente. O bom atendimento é saber falar a verdade, então ter conhecimento, falar com propriedade do que tu está fazendo, com calma e respeito, falar recomendando e orientando, utilizar um tom de voz agradável, falar coisas que melhoram o dia e ser sincero. Então, eu sempre digo, você não precisa falar toda a verdade, mas a verdade. Às vezes o paciente te pergunta, viu alguma coisa aí? E aí, se tu diz sim ou não, tu tá incorrendo um risco. Então, saber ser sincero, não posso dizer por causa do refiro médico, mas ou já mandei para o médico, ele vai dar o diagnóstico para ti, ele vai te conversar, não. Então, saber responder, ser sincero, tá bom? Comunicação não verbal. Então, às vezes a cara do técnico de estudo, né? Se ele faz uma cara, olhou para tua imagem lá e fez essa cara como o Mr. Bean tá fazendo, ele diz: o que que eu tenho? Então, a linguagem corporal, reflexo estado emocional, pessoas, fique atento às mensagens não verbais, então, sobretudo nos grupos, observe coerência, então a pessoa não pode falar com gentileza e dar murro na mesa, vamos dizer, falar por gentileza, então, ser gentil, olha aí que imagem bonita, uma pessoa gentil. Comunicação não verbal, sorriso,
Então, sorrir mais, tratar a pessoa e receber ela, não é a euforia, mas receber ela agradavelmente. Aparência, então, não pega uma aparência totalmente. Então, às vezes eu sempre digo assim, às vezes o pessoal diz, mas o pessoal tem que respeitar e aceitar. Eu disse, não, mas mantém uma aparência mais, vamos dizer, é importante, vão te julgar por isso. Então, estar bem vestido, estar bem arrumado, o jaleco bem passado, a roupa. Então, não ser nem manter o contato visual, então, quando estiver falando com o teu paciente, atender atenção, com atenção. Então, olhar o paciente, o cérebro tem conexões, então, com as mãos, então, o corpo, cuidado com elas. Atendimento telefônico, então, quando atender, ser delicado, que pessoal, importante a voz, né? Respiração, ruído na comunicação. Então, se atender o telefone, tentar que a mensagem fosse clara, né? O atendimento para regras básicas para atender, né? Identificar-se e cumprimentar quem é o cliente, né? Identificar-se e cumprimentar o teu cliente. Saber ouvir e não interpelar, anotar os dados mais importantes, não utilizar gírias, nem termos técnicos, não pode nem cair nos termos na gíria popular e nem ir por termo técnico, porque está falando com um paciente. Ou um tratamento íntimo, minha querida, minha amiga, minha amada. Não, não é um teu amigo, é um cliente. Então, virtus in medio est, a virtude está no meio. Falar com atenção, sem vício-ligado, ser breve e objetivo. Atendimento, então, não abandonar o cliente na linha e nunca mais falar. Orientar o que eu sugiro, a maneira mais rápida de resolver, então, ser rápido, prático, né? Nunca desligar antes que o cliente, então é uma das regras. Não falar expressão dúbia, eu acho que, poderia ser que, então o senhor deve... Então, seja mais claro, direto, preciso na comunicação com o teu paciente. Não aguardar mais que 2 minutos na música espera, é horrível, você odeia quando você liga para marcar um e fica, então não faça com os outros, né? Ser submetidos a confusas intermináveis, ser transferido repetidas vezes, às vezes transfere, ligar de novo para o problema ser resolvido, isso aqui é horrível para o paciente. Então, o serviço de atendimento ao consumidor, então, está para ir para isso, que é o termômetro de qualquer empresa, que é estratégico, que faz. Então, é muito importante o portal de voz. Mensagem eletrônica, então, na etiqueta. Então, muitas vezes a gente vai usar e-mails para comunicar com o paciente ou com os nossos superiores. Então, usar o termo formal, ser mais formal. O e-mail pode evitar confrontos diretos. Então, o e-mail é percebido como um documento. Isso é muito importante, como um documento, como uma prova. Então, ser direto, ser cordial nesse meio. As mensagens, então, básicas, especificar o assunto, começar com a mensagem, com a saudação, assinar as mensagens, responder rápido esse teu e-mail, né? Não ficar 3.000 anos. Mensagens devem ser concisas e claras, então, evite sem erros de ortografia, isso aqui é pecado mortal, né? Letras maiúsculas, como, meu Deus do céu, isso aqui me dá muita angústia quando alguém me manda um e-mail e está totalmente em caixa alta, porque para mim parece que a pessoa está gritando. Então, evite com letras maiúsculas. Usar a questão de não usar aquela questão de abreviações, né? Utilizar o recurso responder a todos apenas no caso específico, então não é uma resposta automática, né? Às vezes respondam e te interessa esse pessoal. Então, não rotule o seu comprador, né? Não rotule o seu cliente. Compreenda as 3 principais, então a gente tem que estar vendendo. Responda e não reaja a atitudes ofensivas. Escute quando alguém dizer uma atenção. Jamais diga sempre que ele tem a opção vamos dizer que deseja ali. Não alimente o ego do cliente dando crédito, então às vezes tu joga o cliente contra a empresa, tu diz, é verdade, a empresa não alimente, tenta sempre participar. Escolha com cuidado as batalhas que irá travar com o seu cliente difícil, então não tem batalhas que a gente deve evitar. Hein? Se você não vender, então a primeira vez continue em contato com rapidez e objetividade. Não apresse o teu cliente, então não vamos fechar, vamos fazer, vamos marcar. Não, revise essas notas. Então, agir depressa, admitir os erros sem ficar na defensiva. Então, se for um erro de atraso, pede desculpa e já vamos corrigir. Mostrar que compreende o problema. Então, é muito importante, às vezes a agenda está atrasada, então compreende o problema assim, não deveríamos, mas aconteceu, mas não fica colocando. Não discutir com o cliente, nunca ir para um embate. Às vezes o cliente quer ir por embate com você, ele quer uma discussão, então evite essa discussão, dê razão, peça desculpa e faça o seu trabalho. Esclarecer os passos necessários para solucionar o problema. Então, às vezes o problema não é teu e tu pegou, resolva, diz, olha, vamos solucionar o seu problema da seguinte forma, assim, 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 para dar a solução e não ficar naquele embate. Então, a conquista
criar uma visão que preserve os clientes, não saturar, então, tanto essa voz da empresa, então, incentivar a propaganda de boca a boca. Um bom atendimento vai incentivar a propaganda boca a boca. Aprenda a ligar com as reclamações, então, ressarcimento, garantia, compensações, então, aceita a reclamação, a garantia, discordade, as compensações, então, aprenda a lidar com isso também. Monitoração da satisfação do cliente, ouvir os clientes de forma ativa, né, elaborar formas criativas de responder, auditoria, buscar um feedback, é muito importante saber essa questão do marketing de relacionamento com o cliente. Então, os momentos mágicos, então, tu vai desde como é que você vai classificar um serviço, né? Aceitável, tá dentro daquilo que tu programou, né? Diz, olha, eu marquei um raio-x de coluna, fui lá e fiz meu raio-x e fui embora. Aceitável. Trágico, se atrasou. Trágico, atrasou, foi mal atendido, o ambiente era sujo, era escuro. Agora, um bom atendimento, pontual, preciso, alegre, feliz, vamos dizer, o cara que te tratou bem, te fez sentir menos. Isso vai te aumentar a tua expectativa. É isso que a gente quer esse momento aqui. É o momento mágico, é surpreender o nosso cliente. Isso vai garantir que ele faça aquela propaganda de boca a boca. Então, a expectativa e a realidade, né? Expectativa e esperança fundamental de possibilidade. Então, quando diz o raio-x de tórax, fatores que influenciam, né? Qual a relação com a expectativa e a satisfação e a experiência. Então, tu pode esperar ou pode ser surpreendido. Elementos da qualidade, credibilidade, competência, cortesia, comunicação. Comparando os índices, então o Brasil está. Atenção nas leis, então normas de estratégia que criam gestão de atendimento, cliente, excelência, valores que precisam ser entregados às pessoas que organizam. A cultura organizacional, né, da própria empresa, as crenças, valores, os pontos membros, condição dos membros a perceber que responde ao ambiente externo, a imagem de alguém faz que você tenha um atendimento, o resultado forma a apresentação que se composta, né? Transformações pessoais, então despertar o potencial da mudança para desempenhar as funções, e transformações pessoais, respeitar a característica da personalidade, não abrir mão dos seus valores, então não precisa abrir mão, identificar seus pontos fortes e fracos, avaliar constantemente o seu desempenho e execução de tarefa, ter uma mentalidade de abundância, então tu pode dar uma qualidade, acreditar que é maior que a soma das partes, né, diferença entre as pessoas. Fatos, então, 68% das perdas de clientes estão razão na má qualidade de serviço. Olha que loucura. Isso é muito interessante. Quase 70% das pessoas, elas não voltam. Por quê? Não pelo preço, não, mas pela má qualidade no serviço. Dos clientes insatisfeitos, 5% efetivamente fazem uma reclamação. Então, das reclamações que chegam para ti, apenas 5% são das pessoas satisfeitas. A maioria desiste, não volta mais lá e tudo bem. E vai para outro lugar, né? 65% dos negócios e empresa veem o cliente como já existe e não querem questão de novos. Um cliente insatisfeito fala aproximadamente para 11 pessoas de sua frustração, enquanto apenas satisfeito 6, vamos dizer, enquanto apenas 6 quando fica satisfeito. Olha a diferença, né? Se tu está insatisfeito, tu fala para muito mais pessoas. Se tu está satisfeito de um produto, tu fala apenas para a minoria. Satisfeito, ele ficou, se surpreendeu. Custa 5 a 6 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que manter. Aí tá o que a gente está falando. Então, se o cliente já veio até a tua loja, já veio até o teu local, já está dentro da tua clínica, é bem atendido, ele vai voltar. Agora, se tu quiser e tu perder, tu vai ter que investir quanto mais em propaganda para adquirir um novo cliente. A teoria da corrente, então, o cliente só venderá uma empresa aquilo que a empresa lhe surpreender. Isso daqui é fundamental. Surpreenda o seu cliente. Ninguém dirá à companhia, né, de aviações que decolam e aterrissam, né? Eles falaram o tapete vermelho, o café, o piano. Então, sempre aquela questão, eu fui lá e fiz o exame. Tá, tu esperava disso. Mas se tu foi lá e foi muito bem atendido, tu vai sair falando que foi. Ninguém fala dizer, realmente eles são rápidos lá, eles atendem o paciente. Eles fazem raio-x, sim, mas isso aí já é o propósito da empresa. Não, eles fazem qualidade de atendimento. Então, quantas vezes você pensou em mudar de emprego, provedor, banco, cartão, emprego, vários, provedor, banco, cartão, telefonia, cidade, quer ver onde você pensou? Internet, quantas vezes pensou em mudar? Porque a qualidade do teu serviço. Por que você não mudou? Inconveniência da então, eu vou mudar, mas alguém lembra dessa cena? Quem lembra tá antigo, né? Fazer um coração aqui, ó.
Então, é bem importante porque a gente não muda, porque às vezes é mais tranquilo em manter, né? O marketing conceito tradicional baseia na premissa que os clientes são importantes, né? Recebe atenção contínua, o objetivo do mesmo, formar a atuação, aplicou-se, né? Simples compreensão que ele relação estabelece a sociedade, portanto, o mercado. A sociedade que vivemos, onde a empresa atua constante na rede de relacionamento. Quais os clientes serão alvos do meu programa de relacionamento? Como é que podemos definir? Então, definir os objetivos, identificar as necessidades dos clientes, que valores valorizam, criar uma abordagem de contato, então estar em contato com o nosso cliente, implementar um programa planejado e controlar os resultados. A rede social, né? Então, tu pode ter desde mala direta, e-mail, telemarketing e várias formas, Orkut, Facebook, Instagram, tudo para contar com o nosso paciente, né? Burocracia, então, essa falta de autonomia, falta de ações isoladas, esporádicas, então, elevados índices de reclamação, baixa motivação pessoal na linha de frente, né? Elevada taxa de rotatividade, às vezes a pessoa está sempre trocando. E aí tem várias perguntinhas aqui para implementar um programa de fidelidade. O que é preciso saber a taxa de atenção, retenção dos nossos clientes, né? Quantos clientes a gente retém, a taxa de abandono, credibilidade de lucro, né? Calcular o custo do abandono, porque a fidelização aumenta os lucros, exatamente, né? O lucro é derivado do aumento das compras. O lucro a partir dos custos operacionais reduzidos, né? Pelo lucro a partir da indicação de novos clientes. Então, no momento que uma empresa tem uma fidelização dos seus clientes, ela aumenta o seu lucro considerável, né? Porque o lucro muitas vezes está aqui, né, em adquirir novos, você te mantém no mercado, tu não perde a credibilidade, tu ganha mais ainda. Então é uma escada de prospectar para eventual cliente, cliente regular, até o cliente defensor. A gente quer esse tipo de cliente, o cliente que vai, nos escolhe a nossa clínica para fazer o seu exame. Por quê? Porque ele defende o nosso conhecimento. Os modelos, então, modelo de recompensa, então a gente pode fazer modelo educacional, modelo de serviço agregado, então o modelo que o paciente se sinta acolhido, né? A empresa competitiva é aquela que conhece o seu consumidor, tem vendedores consultores, excelentes equipes de atendimento, produz produtos de qualidade, relaciona-se ao cliente, tem atenção e utiliza os recursos da tecnologia. Então, isso aí até a próxima, às vezes os dias talvez sejam iguais para um relógio, né? Mas para um homem, não. Qualquer momento é possível de fazer a diferença. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.